Olá, seja bem-vindo à 8ª aula do curso Anticapacitismo e Inclusão. Neste vídeo, vamos falar sobre uma das mais importantes e modernas leis sobre inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão. A normativa é de 2015 e tem como princípio que todas as pessoas possam se desenvolver e usufruir das diferentes possibilidades da existência humana, seja na educação, no trabalho, no lazer, na cultura ou no esporte. A lei é uma referência internacional como política pública inclusiva. Seus mais de 100 artigos formam o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O documento é dividido em diferentes capítulos, que abrangem diferentes tópicos relativos à inclusão da pessoa com deficiência. Na área da educação, essa lei atribui ao poder público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Ainda no campo da educação, a normativa determina a responsabilidade do poder público de aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. O Estatuto destina um capítulo à igualdade e à não discriminação e reforça que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. No capítulo sobre a acessibilidade, a lei reforça que a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico de transporte, de informação e comunicação e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público de uso público ou privado, de uso coletivo, devem atender aos princípios do desenho universal. Ou seja, o desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vista ao seu protagonismo. No campo do trabalho, a Lei Brasileira de Inclusão ressalta que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ao mesmo tempo, é vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional. Ao longo de seus mais de 100 artigos, a lei passa ainda por temas como a assistência social, a participação política e os crimes contra a pessoa com deficiência, como discriminação, abandono ou apropriação de seus benefícios. Bom, eu diria que a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela traz no seu bojo principalmente uma mudança de paradigma. Primeiro, que ela trabalha com uma concepção de deficiência não pautada no indivíduo, mas sim nas barreiras sociais que dificultam o acesso desse indivíduo a ter os mesmos direitos que as demais pessoas, né? Dele acessar todos os direitos garantidos. E eu diria mais, numa forma mais atualizada, moderna, de ter uma concepção da deficiência sem capacitismo, uma visão da deficiência pautada na potencialidade do indivíduo e não na sua dificuldade, na sua limitação, no seu déficit. Então ela traz essa perspectiva. E eu diria mais, ela traz enquanto lei, e eu brinco, enquanto lei brasileira de inclusão, porque a Constituição é lá de 88, era outro paradigma, não era o paradigma que nós temos agora de inclusão, um paradigma que equipara, né, que a gente fala de equiparação de oportunidades, de emancipação de todos os cidadãos. Eu diria que a Lei Brasileira de Inclusão,
ela, como um novo paradigma, ela sacode, ela mexe com a sociedade no sentido de criminalizar, porque como lei, ela não é paradigma, ela não é diretrizes, ela não é indicação. Como lei, ela diz, é lei e temos que fazer. Como vamos fazer? Ela traz, por exemplo, que na educação, todo o ensino deve ser pautado de tal modo que o desenho universal da aprendizagem seja utilizado. Ou seja, não é o indivíduo que tem que se modificar para poder estar, pertencer, participar com autonomia. É a sociedade, a escola, nós que temos que nos modificar para acolher e conviver com as diferenças da pessoa. Em vez de criticar a diferença, ela celebra, ela valoriza. E isso eu penso que é a principal mudança que está posta na LBI como garantia de direito. Uma nova visão, uma nova concepção, um novo paradigma de enxergar pessoa com deficiência como que tem uma diferença, como todos temos, mas que essa capacidade que ela tem de, mediante eliminarmos as barreiras que dificultam, as barreiras que estão postas, ela é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Para compreender todos os aspectos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu recomendo que você acesse a íntegra da lei. Ela fortalece o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, combate a discriminação e estabelece a obrigatoriedade de adaptações e acessibilidade. Embora ainda haja desafios na implementação e efetivação plena da lei, sua existência é um passo importante na construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária para todas as pessoas. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula.